Paz e graça seja com todos, amados irmãos, em Cristo Jesus. Eu saúdo a todos que estão deste lado nessa tarde para cultuar uma vez mais esse bom e maravilhoso Deus. Quero saudar a todo o elenco da liderança, quero saudar a você que está desse lado e que nos acompanha, que acompanha a Igreja Sinais de Maravilha de Deus nesta presente data para este culto. Sinta-se cumprimentado, que a paz do Senhor te alcance em nome de Jesus. Saúdo também a toda a liderança em especial, saúdo quando falo da liderança estou a falar inclusive dos departamentos, né? Falo também dos levitas, falo também dos intercessores, falo também do elenco dos obreiros, falo de toda a ISME e todos aqueles que se calhar não fazem parte deste ministério, mas que estão aí desse lado a acompanhar, seja qual for o local que você está a acompanhar nesse instante. Sinta-se cumprimentado e que a paz do Senhor possa te alcançar em nome de Jesus. Amados irmãos, para quem não me conhece, se calhar esteja aí a assistir a dizer, mas está aí a saudar e não se pronunciou. Então, aqui o irmão Gilson estará aqui hoje sendo a boca de Deus na tua vida, será o canal de Deus para a sua vida. Espero que nessa tarde sejas abençoado, seja ricamente abençoado pela presença de Deus através da sua palavra, em nome de Jesus. Então nessa tarde nós queremos falar da palavra de Deus, queremos ministrar a palavra de Deus. Eu te convido a ministrarmos juntos nessa tarde, a fazermos algo diferente, a irmos ministrar juntos a palavra de Deus. Estaremos aí no livro de Oséias, capítulo 11, capítulo 12 e capítulo 13. Se calhar a dizer todos esses capítulos, teremos a selecionar alguns versículos nesses capítulos. Então, podes aí estar a abrir a sua Bíblia, Oséias, capítulo 11, 12 e 13. Estaremos dentro desses capítulos, alguns capítulos e alguns livros bíblicos estarei aqui a citar. Na medida em que eu vou citando, você pode estar aí a abrir, em nome de Jesus. Saudar também ao nosso pai espiritual, ao meu pai espiritual, o apóstolo Antônio Stoy, que nesse instante eu acredito que está deste lado a acompanhar. E sou muito abençoado pela vida dele, acredito que não sou eu sozinho, somos muitos que somos abençoados pela vida dele. Então nós queremos dizer, agradecemos a Deus pela sua vida em nome de Jesus. Oséias capítulo 11. Oséias capítulo 11. Oséias capítulo 11, teremos a meditar a partir do versículo de número 1 até 5, ou melhor, de 1 a 6. Assim diz a palavra. Quando Israel, a respeito do povo de Israel, o Senhor Deus diz: quando Israel era criança, eu já o amava e o chamei o meu filho, que estava na terra do Egito. Porém, quanto mais eu o chamava, mais ele se afastava de mim. O meu povo ofereceu sacrifícios ao Deus Baal e queimou incenso em honra dos ídolos. Mas fui eu que ensinei o meu povo a andar e eu segurei nos meus braços. Porém, eles não sabiam que era eu que cuidava deles. Com laços de amor e de carinho, eu os trouxe para perto de mim. Eu os segurei nos braços como quem pega uma criança no colo. Eu me inclinei e lhes dei de comer. 5. Eles não querem voltar para mim, por isso irão de novo para o Egito e serão conquistados pela Síria. Virá a guerra e os inimigos arrombarão os portões das cidades e as arrasarão. O meu povo será morto por seguir maus conselhos. Pegue comigo esse último trecho do versículo 6. O meu povo será morto por seguir maus conselhos. Então aí no capítulo 12, vamos para o primeiro versículo. Capítulo 12, no primeiro versículo. O povo de Israel vive praticando maldades e gasta o dia inteiro fazendo coisas que não têm valor. As mentiras e os crimes continuam a aumentar. Israel faz acordos com a Síria e manda azeite de presente para o Egito. Pega essa última parte também, que diz: as mentiras e os crimes continuam a aumentar. Israel faz acordos com a Síria e manda azeite de presente para
o Egito. Salta comigo para o último capítulo, que é o capítulo 13. Aí também no primeiro versículo, assim diz. Antigamente, quando a gente da tribo de Efraim falava, as outras tribos ficavam com medo, pois todos respeitavam os efraimitas. Mas eles começaram a adorar o deus Baal e por isso vão morrer. Cega seus olhos e curve a sua cabeça por um instante. Estarei a orar e abençoar a tua vida em nome de Jesus. Santo Pai, nessa hora, em sua presença, estou orando. Rei da graça, lida foi a sua palavra nessa tarde, Senhor. Pai, venha me usar como um canal nessa tarde. Usa-me, Pai, como um profeta para anunciar a sua mensagem ao seu povo. Rei da graça, nessa hora estou orando como teu pequeno Pai Santo, dentre todos os pequeninos homens de Deus. Dizendo, Pai, olhe para Moçambique, olhe para a África, olhe para todas as nações já fora. Pai, Rei da graça, que todo aquele Senhor que está ligado a nós nessa hora, Rei da graça, para ouvir a sua palavra, seja abençoado pela sua presença. Pai, Rei da graça, nós oramos que a sua presença invada corações, na medida em que a sua palavra vai sendo ministrada, que teu Espírito, Rei da graça, aquele que não conhece barreiras, possa, Rei da graça, alcançar vidas, alcançar famílias, para a honra e glória, exaltação do teu santo e poderoso nome. Senhor, te louvaremos se assim o Senhor o fizer. Em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, nessa tarde eu trago uma palavra muito simples e breve. Espero assim que seja. Trago uma palavra muito simples, que se calhar muitos de nós já ouvimos tantos ministrarem. Olha, nessa tarde eu quero vir, na verdade, te puxar a orelha. Nessa tarde eu vim para te levar a lembrar, a recordar alguns princípios, alguns conceitos que se calhar ao longo da caminhada nós perdemos. Nessa tarde, andava só com itela com tsongo, e tisa mehleketo aí naquela swine isulu zeke kamfamba utomilo ikaivange. Ekanhlika lo jonzile amfambu lo awulavula ku tsongo hi matimu ya ntshungu enkarhini wa profeta Oséia. Nós lemos a palavra num período em que a Bíblia descreve algumas coisas no tempo do profeta Oséias. Oséias foi um homem que servia a Deus em sua vida. Oséias foi um homem que se submeteu a Deus ao ponto de aceitar se casar com uma prostituta, amando do próprio Deus, como prova do amor que ele sentia para com o nosso Deus. Na verdade, Deus queria fazer sentir a Oséias o que Deus ele sentia perante a Israel. Tanto que Deus permite com que Oséias se case com uma prostituta. Mas hoje não queremos falar disso tudo, desenrolar da história, não. Hoje apenas queremos retratar estes pequenos versículos que nós lemos. Assim, amados, nós vivemos em tempos muito complicados, muito duros, diria eu assim, em que presenciamos um mundo, diria eu, em poucas palavras, descontrolado das nossas próprias mãos. Falo isso por conta, se calhar, diria eu, por conta da pandemia em que a humanidade se encontra combatendo diante de tantos fatores negativos, diria eu assim, que influenciam para tal. E em meio a isso tudo que está a acontecer, muitos de nós temos questões. Muitos de nós andamos atrás de respostas para essas questões. Se calhar você que está aí em casa tem se questionar, mas Deus, por quê? Por que o Senhor, sendo Deus, permite com que isso aconteça com a humanidade? Se calhar você esteja a se questionar, será que Deus, o Senhor não tem conhecimento de que se isso continuar, serão nações que estarão a padecer de fome, serão nações que estarão a padecer de vários problemas. Será que você esteja a se questionar na sua casa, será que Deus não tem conhecimento daquilo que está a acontecer em torno do mundo inteiro? Que são vidas humanas sendo perdidas a cada dia. Existem pessoas morrendo por conta dessa nova pandemia. Existem pessoas que vivem em condições caóticas por conta dessa pandemia. Se calhar você a se questionar isso.
São várias questões que nós temos, que levaria muito tempo aqui ainda a enumerar essas questões. Mas hoje eu vim trazer, não completamente, ou seja, não diretamente a resposta que você está à espera, mas a resposta que você precisa. Olha, vivemos em tempos em que o bem maior, ou seja, o que nós precisamos conservar é a nossa fé e a nossa salvação em Deus. Se calhar você viu a ministração em que eu estava, a ministração que eu trouxe da última vez em que eu estive aqui, que coincidiu com o meu aniversário, em que eu ministrava acerca da Arca de Noé. Se calhar hoje não é de fugir muito ainda nesse mesmo tema. Eu vivo em tempos em que me preocupo muito com a salvação. Me preocupo muito com o bem-estar da minha alma. Me preocupo muito com para onde eu vou. Eu conversava com certos homens de Deus, antes de entrarmos na palavra, conversava com certos homens de Deus ontem. E eu dizia assim, olha, vivemos em tempos em que temos uma igreja que conhece o caminho, mas não conhece para onde vai. O que eu quero dizer com isso? Temos muitos cristãos que por vários fatores, quando digo por vários fatores, se calhar seja não só por conta própria, no sentido de não querer meditar a palavra, mas se calhar os líderes religiosos da nossa nação, dos nossos tempos, cooperem para tal. Em que temos vários cristãos dentro da igreja que conhecem, se calhar, como pode dizer, que conhecem o segredo do sucesso financeiro, o segredo para alcançar a bênção, o segredo para ser bem-sucedido, que sabem enumerar como é que a pessoa pode orar para que haja cura imediata. Vemos em tempos em que nós estamos preocupados com esses aspectos. E o evangelho central, a Bíblia diz que enquanto João Batista ministrava, ele dizia que há uma necessidade de arrependimento, porque é chegado o reino. Significa que a base, o centro do evangelho é diretamente proporcional ao reino. Daí que o escritor Mateus, no 6º capítulo, no versículo 33, ele diz assim: buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Vemos em tempos em que a igreja tem conhecimento dos acréscimos e pouco sabe acerca do reino. E essa é uma realidade que a mim me deixa muito triste. Eu estou orando aqui para que o Espírito de Deus me dê forças para ministrar o que eu quero trazer em pouco tempo aqui. Mas antes de mais nada, eu quero te trazer uma certa definição que será a nossa palavra-chave da ministração. Acredito que todos nós conhecemos aquele versículo que se encontra lá em João, que diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Isso. E nós conhecemos aquele versículo que a Bíblia diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. Amados, entendam algo aqui comigo. O escritor João, quando ele escreve, ele diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós temos que primeiro desmanchar o versículo em 500 para maior percepção da coisa. O escritor João está a dizer: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Olha, muitos de nós nos enganamos vivendo uma vida apenas de um saber superficial da verdade e pensamos que a verdade ela terá lugar para libertar. O escritor João ele diz isso. Ele diz que conhecereis. A palavra conhecer é o que está em questão nesse versículo. A primeira questão que você deve se colocar, faça isso, é: o que seria conhecer? Conhecereis a verdade. E essa mesma verdade, uma vez sendo conhecida, tem poder de operar libertação. Ok. O conhecer é muito diferente de um saber superficial. Eu posso saber que o apóstolo é homem de Deus e não conhecer
esse apóstolo que é homem de Deus. Eu posso saber que você vive numa determinada região, lá para Cumbeza, lá para Patrício, e eu não conhecer a sua morada. Há que eu saber que você é um estudante. Há que eu saber que você se calhar é médico. E eu não conhecer o que você faz, o que você é. Então, o conhecer envolve total entendimento, total informação da coisa que nós queremos conhecer. Olha, quando eu digo que conheço a operação de um certo dispositivo de telefone, estou a dizer que toda a informação eu sei gerir porque eu conheço este dispositivo. Quando eu estou a dizer que eu conheço o irmão Dércio, é porque tenho, em poucas palavras, diria um elo de conexão, uma intimidade. Há informações que eu carrego sobre o irmão Dércio, que a pessoa que só sabe que o irmão Dércio é o homem de Deus não carrega. Então, essa diferença, o conhecer, envolve a profundeza da informação, da coisa conhecida. Então o apóstolo João está a dizer: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Há muitas pessoas que sabem da verdade, porém não conhecem-na. Há uma diferença em saber de alguma coisa e conhecer a coisa. Olha, João está a dizer: há uma necessidade de conhecer. E para eu conhecer um certo alguém, envolve tempo que será desperdiçado para com esse alguém, envolve intimidade com esse alguém, envolve muitos fatores ao ponto de conhecer. Então João está a dizer: não é o simples fato de você sair para ir ao culto que te torna conhecedor da verdade. Não é o simples fato de você carregar a Bíblia em mãos que te torna conhecedor da verdade. Mas aquele que conhece a verdade é aquele que se comporta como Davi, ele escreve. Ele diz que a tua palavra eu escondi no meu coração para não pecar contra ti. O que significa? Está a dizer Davi: uma vez que eu conheço, quem esconde porque conhece. Oh my God! Davi está a dizer: a tua palavra eu a escondi. Será que Davi irá esconder algo que não sabe? Que não conhece? Diria-se melhor. Então o escritor João está a dizer: há uma necessidade da igreja conhecer a verdade. É por isso que ainda em nossos dias temos pessoas que se calhar falam mal uma das outras dentro da igreja. Essas pessoas sabem que a verdade existe, mas não conhecem na essência essa verdade. Temos cristãos, temos pastores que discutem uns aos outros por conta de cargos, de cadeiras dentro da igreja. Essas pessoas sabem alguma coisa da verdade, mas não têm conhecimento. A Bíblia diz que há uma necessidade do povo conhecer a verdade. Essa é a palavra-chave que nós temos. Olha, nessa tarde eu vim ministrar acerca do arrependimento. Esse é o tema, mas tinha que trazer primeiro o conhecer para você entender. Eu quero ministrar um bocadinho aqui acerca do arrependimento. O texto que nós lemos, amados, falava de uma época em que Deus se encontrava com um coração muito triste, tão pesado, de tanta tristeza, por conta do povo de Israel, por conta do povo de Israel ter abandonado a esse Deus. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, Deus, ele levanta servos para exortar a este povo de Israel. É nesse âmbito de levantar homens de Deus que encontramos aqui o profeta Oséias. E no capítulo de número 11, eu me deparo com o coração de Deus se abrindo para o povo. E Deus começando a dizer: quando Israel era criança, eu já o amava, eu chamava de filho. Entenda, um pai que chega a esse extremo de tão triste que está e começa a desabafar com o próprio filho.
ou melhor, diria que o pai está a desabafar com um dos filhos, que neste caso seria o profeta Oséias, que de seguida Oséias teria que trazer a mensagem ao povo. É Deus falando com Oséias, dizendo: Oséias, olha, quando Israel era criança, eu já o amava, eu já o chamava de filho. E Deus no versículo 2 dizendo: quanto mais eu chamava de filho, mas ele se afastava de mim, Oséias. Ele continuava dizendo assim: o meu povo ofereceu sacrifícios ao Deus Baal e queimou incensos em honra aos ídolos. Mas eu ensinei o meu povo a andar, Oséias. Eu os segurei nos meus braços, porém eles não sabiam que era eu cuidando deles. Com laços de amor e de carinho, eu os trouxe para perto de mim e eu os segurei nos braços como quem pega uma criança no colo. E eu me inclinei e lhes dei de comer. Olha, nós vivemos em tempos em que Israel de Deus é chamada a um arrependimento genuíno e verdadeiro. Naquela época, o povo de Israel havia se corrompido num pecado muito profundo, num pecado que Deus, desde o início dos tempos, Ele vem falando que não gosta, que é a idolatria. O povo de Deus já havia se envolvido com práticas de cultos ao Deus Baal. Eles queimavam incensos e adoravam aquele ídolo, né? Diriam assim, colocando na posição de Deus, colocando em lugar daquele que é o Yahweh. E a Bíblia diz que é nesse contexto que Deus abre o seu coração e diz: Oséias, o meu povo está a adorar ídolos, Oséias. O meu povo me abandonou, Oséias. O meu povo está a queimar incensos, a praticar cultos a deuses falsos. Trazendo isso para os dias de hoje, diria eu que é Deus falando conosco, dizendo: Israel de Deus, por que você me abandonou e no local de adorar a mim, vocês se prostram diante de estátuas? É patente nos nossos dias pessoas que ainda adoram estátuas. Ainda está patente nos nossos dias pessoas que vão aos sepulcros para pôr águas, dizendo que os antepassados vão lhes ajudar. Ainda está patente nos nossos dias pessoas que fazem missas, alegando que os antepassados têm o poder para operar naqueles que estão vivos. Ainda está patente nos nossos dias pessoas que invocam os mortos para lhe ajudar. Ainda está patente nos nossos dias pessoas que vão aos curandeiros à busca de soluções. É Deus dizendo que em meu lugar colocou-se essas coisas. É Deus nessa tarde dizendo: em meu lugar colocou-se esses ídolos. Mas fui eu que segurei Israel ainda pequeno. Mas fui eu que ensinei Israel a andar. Porém hoje, Israel está adorando esses ídolos. Porém hoje, Israel está adorando e praticando esses cultos a esses ídolos. É nesse contexto que Deus fala com o profeta Oséias. E no versículo de número 5 ele diz que eles não querem voltar para mim, por isso irão de novo para o Egito e serão conquistados pela Síria. Olha, vamos trazer esse versículo para o dia de hoje. Nós sabemos que o Egito foi um local onde o povo foi oprimido por mais de 400 anos. Foi um local onde Israel foi cativo por mais de 400 anos. Foi um local onde Israel foi escravizado. Foi um local onde Deus não estava em conexão com o povo por conta do povo ter abandonado a esse Deus. E esse Deus que está dizendo: olha, por conta dessa idolatria que o povo está a praticar, o povo corre risco de voltar para o Egito. Amado, eu quero te levar a entender que essa prática da idolatria em nossos dias, quero te levar a entender que essa saia curta que você nem insiste em vestir, que esse falar mal das pessoas que você nem insiste, que essa água que você coloca nos sepulcros, alegando que os teus antepassados vão te ajudar, que essas missas que tu fazes, que esse todo conjunto de práticas vão te levar para o Egito. Essas práticas somente vêm para te levar de volta para o Egito. A adoração ao Deus Baal, na verdade, é um caminho para que tu voltes para o Egito.
Egito é local de escravidão. Há pessoas nos nossos dias que são escravas, que se calhar estão a dizer que nós somos livres porque eu vivo na minha casa própria, eu faço aquilo e aquilo, mas espiritualmente se encontra cativo porque está em Egito, porque adora a Baal, pratica a idolatria. Há pessoas que andam conosco que no físico estão libertos, mas espiritualmente se encontram cativos. Há almas que se encontram cativas. Há pessoas que estão conosco hoje, que se calhar andam reconosco, compartilham momentos, mas dentro de si se encontram cativos por conta da prática da idolatria. A Bíblia diz que se há algo que afastava a presença de Deus em meio ao povo, a idolatria. Ora, vejamos quando Moisés ele sobe ao monte por 40 dias, o povo ele diz que nós queremos um ídolo visível para adorarmos. A Bíblia diz que o sacerdote Arão ele se sentiu obrigado a fazer um bezerro de ouro para que se adorasse. A Bíblia diz que enquanto o povo adorava, a presença de Deus ela se removeu, ela saiu do meio do povo. O povo ficou vulnerável a qualquer coisa. O que na verdade torna-nos vulneráveis a tanta coisa em nossas vidas é essa prática da idolatria. É esse pecado que ainda nós continuamos a criá-lo em nosso meio. A Bíblia diz que enquanto o povo no tempo de Noé fazia e desfazia, praticava idolatria, praticava diversos pecados, a ira de Deus sobrecaiu sobre a humanidade. E é nesse contexto que eu estou a trazer a ministração de arrependimento para ti hoje. Olha, a Bíblia diz que Josué e os seus soldados um dia foram perder na batalha por conta de um só homem chamado Acã. A Bíblia diz que Acã havia levado um ídolo, uma peça, uma escultura de um ídolo consigo, alegando que aquilo iria ajudar na batalha. A Bíblia diz que Deus não foi, quer dizer, Deus foi com eles, mas Deus não lutou, não pelejou por eles naquele dia. Eles foram vencidos por conta da presença de um ídolo no meio deles. O que faz Deus abandonar a nossa geração, na verdade, não é porque nós, se calhar, não ministramos bonito, não fazemos bonito, não. É por conta dessas práticas que ainda estão patentes em nós. Vivemos em um tempo em que o que faz Deus abandonar a igreja, na verdade, é a igreja abrir essa exceção para ainda a prática da idolatria dentro da igreja. A Bíblia diz que Josué ele se preparou como sempre, os seus soldados se prepararam. Vou trazer isso para nossos dias. Se calhar Josué ele orou, se calhar Josué ele preparou as suas cordas vocais para ir adorar, mas por conta de uma só pessoa que estava de saia curta e meio oculto, mas por conta de uma só pessoa que falava mal dos outros, mas por conta só de uma pessoa que carregava água para o sepulcro, a Bíblia diz que naquele dia não houve vitória para Josué e o povo de Deus. Amado, é tempo de arrependimento, porque Jesus ele está voltando. Se calhar você diz que vieste para nos assustar. Não estou a te assustar. Não, eu vim para te exortar. Amado, é tempo de arrependimento. É tempo de abandonarmos aquelas práticas de pecados que são abomináveis diante desse Deus. Eu oro com que o Espírito de Deus possa te ajudar a abandonar essas práticas. Continuando, a Bíblia diz que no capítulo 12, 1 diz: o povo de Israel vive praticando maldades e gasta o dia inteiro fazendo coisas que não têm valor. As mentiras, os crimes continuam a aumentar. Israel faz acordos com a Síria e manda azeite de presente para o Egito. Algo de muito profundo nesse versículo. A Bíblia aqui fala de muitas componentes, fala de azeite, em particular, que me chama muita atenção. A Bíblia diz que o povo faz acordos com a Síria. Trazendo isso para os dias de hoje. Em outras palavras, estamos a dizer que é o povo de Israel se ajuntando com povos estranhos. Quando Deus levanta Moisés como líder, há uma palavra, há um decreto da parte de Deus para o povo de Israel. O povo de Israel era proibido
a se dar a mão em casamento com povos estrangeiros. O povo de Israel naquele tempo era proibido de se casar com um estrangeiro. Se não fosse nativo de Israel, não era homem, não era mulher certa para casar. O que eu quero dizer com isso? Estou a dizer que nós, o povo de Israel, estamos a nos relacionar com povos estrangeiros. O que isso quer dizer? Ou o porquê de Deus ter proibido o povo naquele tempo de se relacionar com estrangeiros? Era por um só motivo. É porque dentro do povo de Israel existia uma cultura, certo? Existia uma cultura no povo de Israel. Qual era a cultura do povo de Israel? A cultura do povo de Israel, primeiro, era de ser povo de Deus. Tendo então consciência de ser povo de Deus, eles sabiam que a cultura deles era a cultura dos céus. Então, no momento em que abrisse uma brecha de um estrangeiro fazer parte, por meio do casamento, por meio do laço matrimonial, seria a união de uma cultura com outra. Seria a união de uma cultura estrangeira com a cultura de Israel. E a união dessas culturas diferentes não daria certo. Trazendo isso para os dias de hoje, estou a dizer que nós, como povo de Israel, como Israel espiritual de Deus, pertencemos a uma certa cultura. Cultura essa que não nos permite relacionarmos com a cultura deste mundo. Cultura essa que não permite com que nos relacionemos com as coisas deste mundo. Daí que o escritor João, numa das cartas, ele diz: não ameis o mundo nem o que no mundo há. Porque aqueles que amam o mundo, o amor do Pai não está neles. O povo de Israel, a Israel espiritual de Deus, nos dias de hoje faz acordos com a Síria. O que significa isso? Significa que a Israel de Deus está fazendo acordos com idolatria, acordos, diria eu aqui em poucas palavras, acordos com práticas que não fazem parte da cultura de Israel de Deus. Quais são essas práticas, homens de Deus? Olha, não é nossa cultura estar de saias curtas. Não faz parte da nossa cultura. Não faz parte da nossa cultura o ir atrás dos sepulcros para buscar sortes. Não faz parte da nossa cultura. Não faz parte da cultura de um israelita estar a fazer missas mensalmente ou se calhar por um determinado período, dizendo que os antepassados vão te ajudar. Não faz parte da nossa cultura. Israel de Deus hoje está fazendo alianças com a Síria, está fazendo alianças com povos estrangeiros. E nessa tarde Deus, uma vez mais, nos chama ao arrependimento verdadeiro. Nessa tarde Deus está te convidando a um arrependimento profundo, genuíno e verdadeiro. Olha, só para terminarmos, abra comigo o livro de Romanos. Livro de Romanos, capítulo 12. Obrigado, Jesus. Abra comigo Romanos 12. Assim diz a palavra: portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus, como sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Vivemos em um tempo em que, se calhar, nossos líderes nos ocultam a verdade, nos mostram o evangelho de prosperidade, nos mostram o evangelho de bênçãos e não nos trazem esse evangelho de sacrifício vivo, não nos trazem esse evangelho de como é que é a verdadeira adoração. Mas Romanos 12 diz assim: peço com que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo. Vocês que até perguntar por que o sacrifício vivo? Olha, nos tempos de Moisés, nos tempos de pai Abraão, pai da fé, nos tempos de Moisés, nos tempos de Josué e tantos outros, o sacrifício a Deus era feito morto. Como? Se entregava um animal e matava-se como sacrifício. E no Novo Testamento, quando Jesus morre na cruz, não nos é mais cobrado o sacrifício morto, porque Ele se entregou em nosso lugar. O sacrifício que nos é cobrado hoje é um sacrifício vivo, é um sacrifício ainda em vida, é um sacrifício ainda com fôlego. Romanos está a dizer:
Peço com que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável. Outras versões está escrito assim: ofereçam vossos corpos como um sacrifício vivo, puro, santo, limpo e agradável a Ele. E no versículo número 1, no último 3 dias, esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer ao vosso Deus. A verdadeira adoração não consiste apenas num bom ministrar. A verdadeira adoração não consiste apenas numa boa oração. A verdadeira adoração não consiste apenas em quantas vezes você já meditou a Bíblia. A verdadeira adoração não consiste apenas em quantas vezes você foi ao culto enquanto ainda nos era permitido. Não consiste em isso. A verdadeira adoração consiste num sacrifício vivo. Num sacrifício vivo, totalmente dedicado e agradável a Ele. Romanos está a dizer que essa é a verdadeira adoração que nós temos para o nosso Deus. Israel de Deus, eu te convido hoje a ir se arrepender, de modo que a misericórdia de Deus nos alcance, de modo que Deus tenha misericórdia de nós. O que mais me dói é porque somos nós que somos a Israel de Deus que temos essa conduta. Vamos voltar lá para Oséias só para terminar com um trecho. Obrigado, Jesus. Volte comigo lá em Oséias. Leia comigo no capítulo 3, versículo 1. Antigamente, quando a gente da tribo de Efraim falava, as outras tribos ficavam com medo, pois respeitavam os efraimitas. Mas eles começaram a adorar o Deus Baal, por isso vão morrer. Israel de Deus, lembra do tempo em que a humanidade respeitava os cristãos? Lembra do tempo em que não se abria nenhum congresso sem que houvesse uma oração de um pastor? Lembra dos tempos em que na inauguração de uma certa instituição chamava-se alguém que conhecesse esse Deus verdadeiro? É porque naquele tempo os efraimitas eram respeitados e quando eles falavam, todo mundo abaixava e inclinava para ouvir. Mas por conta do relacionamento com Deus Baal, nós estamos morrendo hoje. A Bíblia diz que, no livro de Mateus, que nós somos o sal e a luz. Mas vivemos em tempos em que o próprio sal e a própria luz está em declive, está com déficit. Como é que vamos salvar os outros? Como é que vamos salgar? Como é que vamos iluminar? A Bíblia diz que, mas eles começaram a adorar o Deus Baal e por isso vai morrer. Olha, o que gera morte é essa prática de pecado. O que gera morte é nós. É o pecado. A Bíblia diz lá no Novo Testamento, o escritor Paulo diz que o salário do pecado é a morte. Então, se nós continuarmos com essas práticas, por consequências teremos o nosso salário. Qual é? É a morte. A morte no físico? Não, a morte no físico é garantida para todos nós, sim. Estou a falar de uma morte eterna, a morte espiritual. Olha, oxalá se a humanidade estivesse a se afastar, ou melhor, a se prevenir. Deixa eu trazer aqui o que eu quero dizer. Estou a dizer, oxalá se a humanidade se prevenisse do pecado, de como se previne contra a contração do coronavírus. Oxalá se a humanidade, oxalá se a Israel de Deus lutasse de todas as maneiras, de modo que não seja infectado pelo pecado. Trazendo uma comparação, do mesmo modo que essa pandemia gera morte, o pecado quando contamina o homem, falo do homem interior, falo do homem que Deus soprou no Éden. Quando o homem se torna corruptível por conta do pecado, gera morte. Oxalá se você hoje parasse por um instante e reparasse para a tua vida e dissesse que na verdade eu preciso me arrepender. Eu não preciso hoje daquelas pessoas que se acham boas. Eu quero aqueles que dizem que na verdade eu preciso me arrepender porque Jesus já está a voltar.
Eu preciso de você com o coração aberto nessa tarde, que está disposto a se oferecer como um sacrifício, primeiro, vivo, segundo, puro, santo, agradável a Ele. Que esse seja o teu estilo de adoração a esse Deus. Terei ainda tanta coisa aqui para falar, mas eu acredito que o essencial ficou para esta data. Então, amada igreja, a palavra de Deus que eu trago, ou melhor, que eu trouxe hoje para ti é essa. E vou terminar como João Batista desta geração. Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. A Bíblia diz que não sabemos o dia nem a hora. Desculpa, não sabemos o dia nem a hora. Mas de certo o Filho do Homem virá. Vemos em tempos em que há muitos boatos circulando pela internet por conta desta pandemia. Vemos em tempos em que há muita informação, mas eu vim para te garantir algo. Acima de todas essas informações, a informação que você precisa está aqui, que é a palavra. Então eu te convido a um arrependimento sério, para que a ira de Deus não sobrecaia sobre nós. Te convido a um arrependimento genuíno, sincero diante de Deus. Então nessa tarde, quero te convidar a nos fazer aquela oração de 2 de Crônicas 7, 14, que diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então nessa tarde nós queremos ir orar. Segue os seus olhos junto comigo. Agora repare para o seu coração, repare para a sua vida. Repare para como você andava. Ou melhor, repare para como você anda, qual é o teu estilo de vida. E busque a misericórdia de Deus nessa tarde sobre a sua vida. Que Deus possa perdoar, possa sarar a terra, possa perdoar os pecados, conforme a palavra já diz. Mas antes disso, a Bíblia ainda fala no capítulo 14, desculpa, no capítulo 7 de 2 de Crônicas. Ele diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, existe um Deus misericordioso nesta tarde, que quer te receber de novo. A Bíblia diz que, lá no Apocalipse, que apenas os que tiverem conservado as suas vestes brancas é que poderão herdar o reino. Se calhar as suas vestes estejam manchadas de tanto pecado, olha, o sangue do Cordeiro é capaz de limpar, tornar branco, mais branco que a neve nessa tarde. O sangue do Cordeiro é capaz, é eficaz, para tornar mais branco que a lã branca. Apenas abra o seu coração e ore comigo. Repita as palavras que estarei aqui dizendo. Diga: Senhor Jesus, ministrada foi a sua palavra. Diga: Senhor, eu ouvi a sua palavra. E esse que eu quero mudança. Diga: Senhor, eu me arrependo. Diga: Senhor, eu clamo por misericórdia. Diga: Senhor, tenha compaixão de mim. Diga que o teu sangue me alcance nessa hora. Diga: Senhor, que a tua mão poderosa me alcance nessa hora. Diga: lave-me completamente. Diga: purifica-me. Ensina-me a andar em sua palavra. Ensina-me a ser um sacrifício vivo. Diga: ensina-me a abandonar toda prática que não te agrada. Diga: Senhor Jesus, se por um descuido o meu nome foi riscado do livro da vida, reescreva hoje. Diga: reescreva hoje. Diga: torna as minhas vestes mais brancas que a neve. Em nome de Jesus. Diga: muito obrigado, Senhor, pela sua misericórdia, que me alcança uma vez mais. Diga: obrigado, Jesus. Amém.
Agradeço a todos vocês que estivemos juntos aqui a compartilhar essa palavra. Amado, creio que o sangue de Jesus, ele purificou-te hoje. Mas ontem eu aprendia com um certo homem de Deus, com o Mano Gilda, dizer assim: não tenha a salvação, não se comporte com a salvação como se fosse um troféu por agora. Ele explicava, ele dizia que um troféu, quando me é dado, quando me é entregue como um prêmio, como o troféu, né? Eu posso não participar mais de nenhum campeonato, mas aquele troféu permanece meu, ninguém vai levar. Mas a salvação em Deus é algo que se cultiva e conserva. Não é que você dizer que assim que hoje o Senhor me perdoou, eu vou continuar nas mesmas práticas, porque o Senhor escreveu o meu nome. Não é assim. Cultive a salvação dia após dia. É por isso que a Bíblia diz que temos que ser um sacrifício vivo. Isso significa que todos os dias, que Deus possa abençoar você e a tua família, que Deus abençoe a nação moçambicana, em nome de Jesus. Amanhã, pontualmente 9 horas, estaremos com o nosso Pai espiritual. Esteja conectado uma vez mais junto conosco para cultuar a Deus e seja abençoado hoje e todo sempre. Se não nos veremos mais aqui na terra, se Jesus voltar, se calhar daqui a 5 minutos, até nos céus. E que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.